Dev, bem-vindo à aula 4 do curso de CSS e na aula de hoje nós vamos abordar um assunto muito importante, será um divisor de águas, principalmente para você que quer atuar como front-end. O tema da aula de hoje será responsividade, mais especificamente sobre Media Queries. É importante mencionar, pessoal, que para você assistir essa aula 4, é muito importante que você tenha assistido às aulas anteriores, porque nós vamos abordar diversas propriedades inclusive mais avançadas de CSS, e para que você não fique perdido, eu recomendo que você volte nas aulas anteriores, caso não tenha assistido, assista todas as aulas e depois volte aqui para essa aula 4, para continuar assistindo a aula de responsividade. Para a gente começar, eu vou criar aqui no meu VS Code uma pasta chamada aula-4, tá? E dentro dessa aula 4, eu vou criar o meu arquivo index.html. E para a gente criar a nossa página, nós precisamos primeiro montar a estrutura básica HTML, né? Então, para isso, com o VS Code, basta você colocar o símbolo de exclamação e apertar Enter, que automaticamente ele cria aqui toda a estrutura HTML para vocês. Mas antes de começarmos a programar, deixa eu explicar para vocês o que significa responsividade. Responsividade é uma técnica do CSS que me permite criar páginas na web para os mais diversos formatos de telas, sejam eles celular, tablet, desktop ou até mesmo TVs. É uma ferramenta poderosíssima e utilizando essa responsividade, você simplesmente vai mudar a forma como você programa os seus sites e aplicativos. Eu vou explicar para vocês como e por que utilizar Media Queries em nossas páginas. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui dentro da tag body uma tag chamada main, né? Vamos trabalhar com tags semânticas. Dentro da tag main, eu vou colocar um título, tá? Um H1, e vou colocar aqui a palavra também Media Queries, ok? Eu vou colocar um span, que vai ser o meu subtítulo, e vou escrever criando páginas responsivas com Media Queries. E mais aqui embaixo, eu vou criar uma tag P de parágrafo e aqui eu vou colocar um texto bem grande, tá, pessoal? Eu tenho uma colinha aqui onde eu já peguei um texto de exemplo, tá? Inclusive é um texto em inglês, só para fazer volume aqui e vocês já vão entender o que eu estou fazendo. Agora que eu criei aqui essa estrutura HTML, eu vou executar minha página aqui com o Live Server, vou clicar em Go Live. Olha, minha página não tem nenhum tipo de CSS. Agora percebam, pessoal, que o texto ele está ocupando toda a largura da tela. Fica até cansativo se a pessoa for ler, ficar olhando aqui para um lado, vem, até chegar nesse outro lado, depois volta para cá, né? Vai ficar uma leitura muito cansativa. Então, o que acontece? Na maioria das páginas, nós limitamos a largura de onde vai ficar esse texto. Então, vamos definir aqui uma largura para o nosso texto. Eu vou fazer o seguinte, mais aqui em cima na tag main, eu vou criar uma div e essa div vai ter uma classe chamada container, tá? Eu vou colocar todo esse meu texto que eu criei agora dentro dessa minha div container. Vou só alinhar aqui, indentar, ok. E agora eu vou estilizar essa div, onde eu vou diminuir o tamanho, a largura, né, dessa minha div, para que o meu texto não fique muito longo, como vocês acabaram de ver. Então, só para demonstração, eu vou utilizar o CSS interno aqui, tá? Eu vou abrir aqui um style, ok? E aqui dentro eu vou referenciar a minha div container. Ela está dentro de main e agora sim eu referencio a minha div container. Abro e fecho chaves e aqui dentro eu vou fazer a minha estilização. Eu vou colocar aqui para ela um tamanho, um width de 900 pixels. Vamos ver se diminuiu. Ó, diminuiu aqui. A gente não consegue ver a dimensão aqui dessa div porque eu não tenho nenhuma borda e não tenho nenhuma cor de fundo. Mas a gente pode fazer o seguinte, eu vou criar aqui dentro desse meu container um border, uma borda, tá? De 3 pixels do tipo solid, ou seja, uma borda contínua, e ela vai ser red, tá? Da cor vermelha.
né? Se eu voltar, tá aqui a nossa borda. Isso aqui serve, pessoal, para você ver a delimitação da sua div. Às vezes você aplica os tamanhos, mas não sabe exatamente onde é que está o elemento, se está mais para cá, se está mais para lá, principalmente quando você não tem, né, nenhuma cor de fundo, não tem nada para localizar, né, a sua div. Então, utilizando bordas fica mais fácil. Vejo que agora o nosso texto ficou com um espaço menor, fica mais fácil de ler. Ele não está centralizado, eu vou centralizar ele aqui. Eu vou colocar um margem alto para centralizar e aqui ele ficou bem no centro da tela, né? Mas olha o que acontece. Eu estou acessando essa página de um monitor bem grande. E se eu redimensionar aqui a tela, olha, eu vou diminuindo, diminuindo, até chegar no tamanho de 900 pixels que nós definimos aqui, ó. Até aqui a página está perfeita. Mas se eu diminuir o tamanho da tela, olha, vejam que o meu texto ficou para cá escondido. Já foi criado uma barra aqui de rolagem na horizontal, onde eu vou ter que rolar aqui para enxergar o restante do meu texto, né? Simplesmente a minha página quebrou. E por que ela quebrou? Porque eu delimitei, né, a largura desse meu container, então eu coloquei uma largura fixa de 900 pixels. Ou seja, ele vai ter 900 pixels independente da tela que eu estiver acessando. Se eu estiver acessando uma tela de 600 pixels, essa minha div vai continuar com 900 pixels. Então, por isso que eu vou ter que utilizar a barra de rolagem para ver o restante do texto. E essa não é uma forma muito adequada de se trabalhar, né, para criar páginas responsivas. Então, se você estiver utilizando o width fixo dessa forma, isso é um forte indício que a sua página pode quebrar por conta disso. Então você vai perguntar, Renato, então eu não devo utilizar o width? Não, você até pode utilizar o width, mas você tem que saber utilizar da maneira correta. Se você não souber utilizar, com certeza a sua página vai quebrar dessa forma. E como é que a gente faz para resolver essa questão? Bom, é muito simples. Ao invés da gente utilizar o width, a gente pode utilizar o max width. O que significa isso? Significa que eu estou dizendo que esse meu container ele vai ter uma largura máxima de 900 pixels. Então, ele pode chegar até 900 pixels. E se eu estiver trabalhando com uma tela menor que 900 pixels, ele vai se adequar. Olha só, o meu texto já se ajustou aqui e se eu aumentar, ele vai aumentando também. Ele vai se ajustando, mas ele vai chegar no máximo em 900 pixels. Então, se for menor, ele diminui. Ele se ajusta à minha tela, mas se for maior, ele chega no máximo até 900 pixels. Então, esse aqui é um conceito muito importante para você saber que você tem que tomar muito cuidado ao fechar o width em um tamanho específico e quando for criar telas responsivas, o ideal é utilizar o Max Width. Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês, mas agora através de uma imagem. Eu vou pegar uma imagem que eu já tenho pronta aqui na minha tela. Pronto, as imagens já apareceram aqui. Eu vou só organizar elas. As nossas imagens elas têm que estar organizadas em pasta, né? E vou criar uma pasta para ela chamada Images e colocar todas essas imagens para dentro dessa pasta. Pronto, perfeito? Então, vou voltar aqui para o nosso arquivo HTML e vou criar uma imagem para a gente. Eu vou criar uma imagem bem aqui embaixo do span. Então, eu vou colocar img, dentro do src eu vou referenciar a imagem e onde ela está? Ela está dentro de uma pasta chamada Images, certo? Então, eu vou colocar aqui Images, o próprio VS Code já completou aqui para mim. Se eu apertar Tab, ele já me mostra o que tem dentro da pasta Images. Então, aqui ele está me mostrando todas as imagens que tem lá. Eu vou selecionar essa imagem aqui, imagem 1280 pixels. E aqui do lado eu tenho a propriedade Alt. Essa propriedade ela é utilizada para que a gente coloque um texto aqui caso a nossa imagem quebre. Por exemplo, por algum motivo esse arquivo deixou de existir e a imagem não foi carregada, o que vai ser mostrado vai ser esse texto aqui. Então eu vou colocar aqui imagem media queries, ok? Vamos voltar lá para o nosso navegador e vejo aqui a nossa imagem, né? Ó, ela ficou uma imagem muito grande, tá vendo?
E agora a gente vai adaptar essa imagem para a nossa tela. Eu vou voltar aqui para o nosso CSS e agora eu vou estilizar essa imagem. Primeiro eu vou referenciar a minha imagem aqui no CSS. Ela está dentro de main, que também está dentro da div container, e agora eu referencio a tag img. Pronto. Aqui dentro o que eu vou colocar? Eu vou colocar um tamanho para ela, né? Então, mais uma vez, eu vou colocar aqui um width fixo. Eu vou colocar aqui um tamanho de 800 pixels. Vou voltar e a nossa imagem ficou menor e se ajustou ao nosso container, né? Mas, como nós colocamos uma largura fixa, se eu diminuir mais a tela, olha só, o meu container ele está se ajustando, ele está diminuindo, né? Mas quando chegar no tamanho total da imagem, vai quebrar, porque ela vai se manter com 800 pixels conforme nós configuramos. Aqui embaixo já foi criado aqui, olha, a barra de rolagem para a gente conseguir visualizar toda a nossa imagem. E existe, pessoal, uma técnica muito interessante de quando nós estamos utilizando imagens e nós queremos mantê-las responsivas. Nós podemos fazer da seguinte forma: nós criamos aqui uma tag chamada Picture e colocamos a nossa imagem dentro da tag Picture, ok? Então, essa nossa imagem aqui, ela vai ser a nossa imagem padrão, mas eu posso definir aqui, dentro da tag Pictures, quando nós chegarmos em um tamanho de tela específico, eu vou mostrar outra imagem e não mais essa daqui. E nós fazemos isso utilizando a tag Source. Eu crio aqui a tag Source. Dentro dela, nós temos uma propriedade chamada src7, tá? Que aqui dentro do src7 eu vou informar qual vai ser a imagem que eu quero chamar agora. Então, eu vou colocar aqui o caminho, que é images, barra, e agora o nome da minha imagem. Então, deixa eu ver aqui qual é o nome da minha imagem que eu quero. É essa aqui, imagem, underline, 640. Eu não sei porque o VS Code ele não completa quando nós estamos utilizando o source. Então, a gente tem que escrever mesmo, 640 JPG, tá? E aqui do lado, nós usamos uma propriedade chamada mídia. E aqui dentro de mídia, né, nós abrimos e fechamos aspas. E aqui dentro de mídia, eu vou colocar uma condição. Eu vou abrir e fechar um parêntese e aqui eu coloco uma condição. E eu vou dizer que quando a minha tela chegar na largura máxima, ou seja, max width, chegar na largura máxima de 800 pixels, no máximo em 800 pixels, o que vai ser mostrado vai ser essa imagem aqui e não mais essa imagem padrão que nós colocamos, certo? Agora eu vou voltar para o navegador e vou redimensionar a nossa tela. Eu vou diminuir de tamanho. Percebam que aqui o nosso container já está se ajustando ao tamanho da tela, mas se eu diminuir mais ainda, o nosso site quebrou. Eu vou ter que afastar aqui para o lado para poder visualizar toda a minha imagem, porque ela não acompanhou o tamanho da tela. E por que isso aconteceu, pessoal? Porque aqui em cima, não sei se vocês lembram, mas nós informamos para a tag MG que a nossa imagem vai ter uma largura fixa de 800 pixels. Olha aqui o perigo, pessoal. Dessa forma, independente se eu tiver em uma tela maior ou uma tela menor, a minha imagem sempre vai ter 800 pixels. Então, a gente pode resolver isso vindo aqui na nossa tag de imagem e estilizar ela com um tamanho de 100%, tá, da largura do elemento em que ela está. E qual é o elemento em que ela está? Ela está dentro do container. Então ela sempre vai acompanhar 100% da largura do container. Olha só, o meu container aqui, ele compreende até essa borda vermelha e a minha imagem vai sempre pegar 100% da largura dele. Olha, tanto em uma tela grande quanto em uma tela menor, agora a minha imagem acompanha a largura do container. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aqui para o nosso texto e eu vou estilizar o nosso título agora. O nosso título está dentro da tag main e está dentro de container. Agora eu vou referenciar o título, a minha tag H1, e vou aplicar um font size e vou colocar uma fonte de 60 pixels. Se eu voltar aqui, vejam que a fonte ficou bem grande. Eu vou aumentar também a fonte do meu span, que é o meu subtítulo. Então eu vou colocar aqui main.container e span
e vou colocar também um font size para ele, mas não de 60, eu vou colocar 30 pixels, tá? Vou voltar aqui, olha, ficou bem grande. E vou alterar também a minha tag P, onde está o nosso texto, né? Então vou colocar aqui main.container, referenciar aqui a tag P, vou colocar um font size de 25 pixels. Tá? Eu tenho o meu título, o H1, o meu span, que é o meu subtítulo, e o meu texto. Todos eles estão bem grandes, mas a nossa tela ainda continua, né, com as dimensões que nós configuramos. Então ela está respondendo aqui, olha, da maneira adequada. Porém, se a gente tentar acessar em uma tela mais ou menos como se fosse de um celular, essas fontes ficaram muito grandes, não é uma fonte adequada. Olha só, o H1 continuou muito grande, o subtítulo também. Então esse tamanho de fonte não é um tamanho adequado para a gente colocar em um celular. A gente precisa modificar isso. Então, para fazer esse tipo de configuração, é aí que nós utilizamos as famosas Media Queries, né? E como é que nós utilizamos as Media Queries? É muito simples. Na verdade, nós já utilizamos um pouco da essência dela aqui na nossa tag source. Lembra que na nossa tag source nós só vamos mostrar essa imagem quando o tamanho máximo da nossa tela for de 800 pixels, né? Se chegar de um tamanho de 800 para baixo de largura, a nossa imagem aqui, olha, essa imagem 640 pixels vai aparecer. A ideia do Media Query é a mesma coisa. Nós iniciamos com um arroba, em seguida nós colocamos a palavra Media. Aqui eu dou um espaço e coloco parêntese. Dentro do meu parêntese eu vou colocar uma condição. Aí eu abro e fecho as chaves. E aqui dentro das chaves vai ser onde nós vamos estilizar um elemento. Um ou vários elementos. Então o que acontece? Eu posso aplicar uma condição da seguinte forma. Eu posso colocar aqui que quando a minha tela chegar num tamanho máximo de largura, ou seja, um max width, de até 500 pixels, ou seja, uma resolução de um celular, mais ou menos. Se essa condição for verdadeira, ela vai entrar aqui dentro e aqui eu posso estilizar o meu elemento. O que eu vou fazer aqui para a gente representar, para a gente exemplificar? Olha aqui a nossa tela, deixa eu expandir aqui a nossa tela para ficar dessa maneira. Então, se a minha tela atingir uma largura máxima de 500 pixels, eu vou colocar aqui uma estilização para minha tag body. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um background color gray. Eu vou mudar a cor de fundo do meu body se a minha tela atingir 500 pixels. Agora, para a gente testar, pessoal, eu vou voltar aqui para o nosso navegador e para a gente poder saber a dimensão correta que tem a nossa tela, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou clicar nessa opção inspecionar. Ele vai abrir aqui o nosso inspecionar elemento, que você já conhece, e percebam que aqui no canto tem uma barrinha que divide o nosso inspecionar elemento do nosso conteúdo aqui da nossa página, certo? Então, se eu passar o cursor por cima aqui, olha, dessa barrinha, o mouse vai ficar com uma setinha para trás e outra para frente. Então, a gente pode clicar nessa seta, pressionar ela e arrastar para o lado para a gente ir diminuindo a nossa tela, perfeito? Só que eu quero que vocês reparem bem aqui em cima, tá, pessoal? Nós temos a informação aqui da largura e da altura. Eu quero que vocês reparem na largura, tá? Porque conforme eu for diminuindo aqui a nossa tela, vai mostrar aqui pra gente em tempo real qual a largura atual da nossa tela. Perfeito? Então vamos lá. Eu vou passar o cursor por cima, clicar e arrastar para o lado. Vejam lá em cima que a minha largura está diminuindo. Olha lá, 1990, olha aqui, ó, 800, 700. Então, quando eu chegar em 500 pixels, a cor de fundo do nosso site tem que mudar para cor cinza. Então, vamos lá, 550, olha lá, opa, 400. Aqui, ó, 499, 500 e 502, 501, ele não é aplicado o estilo. Então, é dessa maneira, pessoal, com o Media Query, que a gente consegue aplicar uma estilização quando a nossa aplicação for acessada em uma tela de uma determinada largura. Então, dessa maneira, assim como nós aplicamos uma cor de fundo para a tag body, para ela ficar dessa maneira aqui, nós podemos estilizar então qualquer elemento quando a nossa tela estiver nessas dimensões de até 500 pixels. Então, dessa forma, a gente pode voltar aqui e estilizar também a nossa tag H1. Eu vou copiar para não perder tempo.
Vou fechar as chaves aqui e vou modificar o font size dela para, ao invés de 60, eu vou mudar para 30 pixels. Vou mudar pela metade. Olha só. Então, o meu título aqui, H1, já foi modificado. Eu posso também modificar a minha tag spam. Vou copiar aqui para ser mais rápido. Colar, vou fechar as chaves. E vou mudar também o font size dela de 25 vai para, deixa eu ver, eu vou colocar 18 pixels. Se eu voltar para o meu navegador, olha só, a fonte já ficou menor. Eu vou mudar também a minha tag P, tá? Vou colar aqui embaixo, vou alterar o font size e aqui eu vou colocar 15 pixels, tá? Se eu voltar para lá, pronto, a nossa fonte aqui da tag P também foi modificada. Então, dessa maneira, pessoal, quando nós estivermos acessando de um celular que tenha uma largura de até 500 pixels, né, a nossa fonte vai ficar dessa forma, o subtítulo aqui e também a minha descrição, né, que está dentro da tag P, vai ficar com esse tamanho. E se a gente aumentar aqui, olha, a nossa tela volta para a nossa estilização padrão. Nós também podemos, pessoal, fazer o seguinte. Eu acho que quando nós estivermos utilizando o nosso site em um tablet, essa fonte ainda continua muito grande, não é uma fonte muito adequada. Então, a gente poderia também fazer uma estilização para quando eu estiver acessando em um tablet. Então, a gente pode criar aqui em cima uma nova mídia, @mídia. Vou colocar aqui uma condição que quando a minha tela atingir uma largura máxima, ou seja, max width, de quanto? A gente pode colocar aqui uma largura de um tablet, seria até... Não necessariamente precisa ser da largura de um tablet. Você precisa testar o seu site e ver em que dimensões você poderia configurar para que ele se adapte a todos os dispositivos, né? Eu vou colocar aqui, pessoal, 1024 pixels. Então, quando a nossa tela atingir uma dimensão de 1024 pixels, eu vou fazer uma estilização na minha tag body, vou alterar aqui a minha cor de fundo, vou colocar aqui uma outra cor, tá, para diferenciar a nossa tela, tá ok? E o que mais eu vou fazer? Eu vou copiar todo esse trecho aqui também, alterando a minha fonte H1, minha tag spam e a tag P, tá bom? Então vai ser um tamanho, por exemplo, na configuração de tela padrão, o nosso H1 tem 60 pixels. Nessa versão aqui para celular tem 30 pixels. Então eu vou colocar aqui uma fonte intermediária. Eu vou colocar aqui 40 pixels no H1. Aqui no spam eu vou colocar aqui 25 pixels. E na tag P eu vou colocar 20 pixels. Pronto, eu diminui um pouquinho mais o tamanho padrão deles. Vamos voltar para o navegador e testar. Olha só, eu já voltei e ele já foi aplicado aqui, ó. Percebam que aqui em cima o tamanho da minha tela é de 858 pixels e nós configuramos aqui para 1024. Então, por isso que já pegou. Então, se eu aumentar mais aqui de 1024, olha, já foi mudado e foi aplicado o nosso estilo padrão. Mas se eu diminuir, olha, para 1024, ele aplica essa estilização que nós colocamos aqui. E se nós diminuirmos até 500 pixels, né, que foi o que nós configuramos aqui para a versão de celular, olha só, ele vai aplicar aqui, olha, a fonte para o celular, tá bom? Então, essa aqui é a nossa estilização de 500 pixels para baixo. Aqui, ó, de 501 pixels até 1024, ele vai aplicar essa estilização. A fonte vai ficar um pouquinho maior que a de celular, tá? Mudou a cor de fundo, mas se chegar em 1025 pixels, ele vai permanecer com a configuração padrão definida no CSS. Então, só para a gente deixar o nosso site um pouquinho mais bonitinho, eu vou tirar aqui essa borda vermelha, tá? A borda vermelha sumiu. Eu vou dar uma arredondada aqui também nas bordas da nossa imagem. Para arredondar, a gente utiliza o Border Radius. Eu vou colocar aqui 15 pixels, que aí ele já vai arredondar um pouquinho mais a nossa imagem. Aí vai ficar mais bonitinho. Nossa versão aqui de tablet e a nossa versão para celular. A gente pode também alterar a largura da nossa imagem. Por exemplo, no celular faz sentido a nossa imagem ocupar 100% da largura da tela, né? Para tablet, deixa eu ver aqui.
eu acho que fica ok também. Mas, por exemplo, para uma tela maior de 1024 pixels, eu acredito que essa imagem ficou muito grande. Isso aqui eu estou só exemplificando, tá, pessoal? Então eu posso colocar uma configuração que vai ser aplicado somente para esse tamanho de tela. Então, digamos que eu queira mexer agora no tamanho da nossa imagem para as resoluções maiores que 1024 pixels. Eu não preciso mexer aqui dentro do Media Queries, eu mexo aqui na nossa estrutura de fora. Então eu posso colocar aqui, ao invés da imagem preencher 100% da largura da nossa tela, eu vou querer que ela preencha 80%. E se a gente voltar aqui para o navegador, a nossa imagem já ficou com tamanho de 80%. Mas, se eu diminuir mais ainda a minha tela, vejam que a nossa imagem também ficou com 80% na versão de tablet. E se eu diminuir também mais ainda, ficou 80% na versão de celular. E por que isso aconteceu? Porque a nossa estilização ela é em cadeia, pessoal. É de cima para baixo. Se eu digo aqui em cima, pessoal, que a minha imagem vai preencher 80% da largura da tela, aqui nessas outras dimensões, tanto de 1024 pixels quanto de 500 pixels, a minha imagem também terá 80%, a não ser que eu fale o contrário. Então, para alterar essa dimensão da imagem aqui nessas outras resoluções, eu posso fazer aqui uma estilização para minha tag de imagem. Então eu venho aqui, coloco main, container e agora eu referencio a minha tag img e agora a minha imagem, ao invés de ter 80%, ela vai ter aqui nessa resolução de 1024, 100% da largura do container. Então se eu voltar aqui, ele vai aplicar, olha, 100% da largura. Mas se eu expandir um pouquinho mais, nossa imagem ficou com 80% como nós configuramos, 80% e 100%. Mas percebam que se eu diminuir mais ainda, ela também aplicou 100% da largura na nossa versão para celular. Então, mais uma vez, pessoal, as nossas estilizações, elas são aplicadas em cadeia de cima para baixo. Aqui em cima, eu disse que a minha imagem vai ter de largura 80%. Mas já aqui embaixo, eu estou especificando que em telas menores ou até 1024 pixels, nós vamos aplicar uma largura de 100% na imagem. Então tudo que for daqui para baixo, vai ser aplicado 100% na imagem, a não ser que eu não queira que seja 100% aqui embaixo, e aí eu vou ter que modificar a nossa imagem aqui embaixo para que ela aplique uma outra estilização. Digamos que aqui eu vou colocar 50%. Quando eu voltar aqui, a nossa imagem vai ter 50%. Então aqui para celular 50%, 100% e aqui 80%. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Apesar do curso ser de CSS, nós criamos uma página bem simples, propositalmente, porque o intuito da aula de hoje era ensinar você a utilizar Media Queries para criar páginas responsivas. E foi o que nós fizemos. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários que eu vou tirar as dúvidas de todos vocês. E pessoal, se vocês gostaram, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal para receber mais vídeos como esse e até a próxima.